primeira palavra hoje, mas just before we go to the word, antes de nós lermos a palavra hoje, eu gostaria de que nós lêssemos Revelation, o livro de Apocalipse. Revelation chapter 5. De Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos começar do verso 1. Revelation chapter 5. Apocalipse, capítulo 5. We start from verse 1. Vamos começar do verso 1. Amen. Amém? The scroll and the lamp. Then I saw in the right hand of him Eu vi na destra who do que sat estava on the sentado no throne a trono scroll um livro with writing on both escrito por sides dentro e por fora, and sealed with 7 selado com seals. 7 selos. And I saw a Eu vi mighty forte angel anjo proclaiming proclamando in a loud em voice, alta voz: who is quem é worthy digno to break the seals de and abrir o open the livro e scroll? romper os seus selos? But no one in Nenhum heaven homem no céu, or on earth nem na or terra, under the nem earth debaixo da terra, could open era the capaz de scroll abrir o livro, or even look nem inside de it. olhar para ele. I wept and wept E eu chorei muito, because no porque one was nenhum homem foi found achado who digno was worthy to open de the abrir scroll e or ler o look livro, inside. nem de olhar para ele. Then one of the elders E um said dos to me, anciãos me disse: do not weep. não choreis, See, eis que the o lion leão of da the tribe tribo of de Judá, Judah, the root of a raiz de David, Davi, has triumphed. prevaleceu He is para able to abrir o open the livro e scroll romper os seus 7 and its selos. 7 seals. Then I saw E a eu olhei lamb e eis que looking as estava no meio if do it trono had been slain, e dos 4 animais, standing at the center of the throne, e no meio dos anciãos, encircled um by the cordeiro em 4 pé, living creatures and the como se elders. tivesse sido morto, The lamb had 7 horns and 7 tendo 7 eyes, chifres e 7 olhos, which are the 7 que são os spirits 7 of God, Espíritos de Deus sent enfiados out in a all toda a the terra. earth. He went E and ele took the veio e scroll tomou from o the livro right da hand of destra him do que estava who sentado no sat on the trono. throne. And when E he havendo had tomado o taken livro, it, the 4 os living 4 animais creatures e os and the 24 24 anciãos elders fell down before prostraram-se the diante Lamb. do cordeiro, Each one had a tendo harp, cada um deles harpa and they were holding e golden vasos de bowls ouro cheios de full incenso, of incense, which are que the são as prayers orações of dos God's santos. people. And they E sang eles a new cantavam uma nova song, canção dizendo: saying, Tu és o digno you are worthy de tomar o to livro take the scroll and to e de open abrir its seus selos, seals, because you porque were foste morto slain, and with e your nos blood resgatastes para Deus you pelo teu purchased sangue, for God persons de cada from every família tribe e and língua language e povo and nação. people and nation. You have E made nos them fizeste reis to be a e kingdom sacerdotes and para o nosso priests to Deus, serve our God, e nós reinaremos and sobre a they will terra. reign on the earth. Amen. Amém? I would like us to read Eu together gostaria que nós lêssemos from verse juntos 9. do verso 9. Let's go. And they E eles sang cantavam uma a nova new canção, song, saying, dizendo: you are Tu és worthy digno to de take tomar the o livro scroll e and de open abrir its seus selos, seals, because porque you foste were morto slain, and e with nos your blood resgatastes you para Deus purchased pelo for teu God sangue, persons de cada from família, every tribe and a language língua e and povo people and e nation. nação. You have made E nos them fizeste to be a reis e kingdom and sacerdotes priests para o nosso Deus, to serve our God, e nós and reinaremos they will sobre a terra. reign on the earth. Aleluia. Amen. So before you sit down, Antes de I você would se like sentar, eu Sister gostaria Uchi to put in gostaria que a irmã Uchi pudesse the colocar playback o playback for the song Worthy is para the a Lamb, música and Aluaba is going to Digno é o help me Cordeiro, e a We are Luaba vai going to vir aqui minister na frente. Nós vamos ministrar today, hoje and we are going to e say, nós vamos dizer, just like the elders, assim como we os see anciãos throughout the book of Revelation, disseram no livro just like de the Apocalipse, creatures, assim we are como going to say you are assim como worthy, criaturas nós vamos dizer, o Oh, Senhor é Lord. digno, ó Senhor, Jesus, because you Senhor Jesus, porque were o slain for us. Senhor foi You are sacrificado por worthy nós. O Senhor é to take digno the scroll. de You are worthy tomar o rolo. to O open Senhor é up all the digno de mysteries. abrir todos You os are selos. worthy O
Senhor é to digno open up every mystery in my life. de abrir todos os Make mistérios da this minha song vida. minister to you. Deixe essa Make música this ministrar song no seu minister coração. to your Deixe situation. essa música ministrar na sua Interpret this situação. song Interprete and essa say música there is e diga something. que se There is alguma a coisa blockade in my está life, but bloqueada na there minha is vida, the Lamb existe um that is cordeiro worthy que é digno of all honor, de is toda a honra, worthy que é of digno all dominion, de todo that is domínio, worthy que é digno of all splendor, de todo that is esplendor, que é worthy digno to break the de chains quebrar as that are cadeias binding me. que estão me There prendendo. is the Lamb Existe um that cordeiro was slain. que foi We are sacrificado. remembering that Lamb this month. Esse mês nós estamos lembrando desse sacrifício. Amém? Glória a Deus. Louvado seja, ó Pai. Santo e poderoso és tu, ó Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you for our hands. Thank you, Lord. Aleluia. Thank you You are worthy. Christ, Thank you for the price you paid. Your bearing Father. all my sin Thank and you, shame. That you took away every shame from my life. Thank you, Jesus, that you gave me your amazing grace. Aleluia. It is by grace that I have been saved. The unmerited favor from the Lord. Thank you, Lord. Thank you for the Lamb that was slain. He is worthy. He is able to break the bondage that is pressing down. He is able to pull down worthy is the Lamb. Thank you for the Lamb that is seated on the throne. That is why today we are saying, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the highest. Glory to the highest King. We thank you, Lord. We adore you. We glorify your name. You are worthy. All the mysteries. You know even the number of our hairs. You know everything, Lord. That is the blockade in our life. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you for the cross of shame. Because on that cross, you took my shame. Thank you, Lord, that you took my sins away. That you washed me with the blood of Jesus. Thank you, Lord, for the new covenant in the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the death. If you were dead on the cross, thank you for your release.
Santo e poderoso. Glória. É isso que nós estamos falando para We are Ele. saying, Nós estamos dizendo, you are worthy o Senhor é digno. of all honor. Tu és digno de toda You are honra. worthy. Tu és digno. We have crowns. Nós temos The elders had golden os crowns. anciãos But they tinham laid coroas their de ouro, crowns. mas eles And depositaram they as suas said, coroas e disseram, worthy, digno, worthy, digno, worthy, digno, worthy, digno, worthy, digno, Louvado seja o seu nome. digno, worthy. digno. There are things in our Tem lives coisas na nossa vida that we pride ourselves with. We have our own golden crowns. Nós temos nossas We próprias have coroas. things that makes de ouro. us feel important, Nós temos coisas que nos fazem se sentir importantes. feel invincible, Nós temos coisas We que nos have fazem things sentir in our invencíveis. lives Nós temos coisas em that nossas makes vidas ourselves que nos to fazem lift ourselves up. nos levantar. But we have to Mas nós remember temos que lembrar that Jesus humbled himself. que Jesus se He humilhou a si humbled mesmo, himself que even ele to se the death humilhou on the cross, a si so mesmo that na his morte da cruz. blood may be shed for you Então, on Calvary, that you may be washed with the blood, então the cleansing of the blood você of possa Jesus. ser limpo pelo That sangue is de why Jesus. today we're saying, É isso que nós estamos lutando. Lord, we are nothing. Deus, nós não somos nada. There is nothing that we can be proud Não há of. nada que nós possamos ser No, orgulhosos there is de alguma nothing coisa. that we can show. Não há nada que eu No, possa there is demonstrar. nothing. Senhor, não há We nada. have missed out on so many things in Nós temos life nos perdido em because we tantas have coisas. allowed pride Porque nós to temos swallow. deixado o orgulho nos We engolir. have missed out Nós temos on perdido so much of the glory of the muitas risen coisas Lord da glória because de we Deus. have exalted ourselves. Porque nós temos nos We have exaltado a missed nós out mesmos. on so Nós temos much perdido tanta coisa. because we have not been Porque nós não received temos- the revelation of how great is the God we Porque nós não serve. temos lido em Apocalipse o quão grande é o Deus We que nós have temos not servido. yet mastered. Nós não temos We may be dominado. seated down. Vocês podem se sentar. Amen. Louvado seja Amém. o seu nome. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Today, I want us Hoje eu gostaria que nós to look at the message of the cross. olhássemos para a mensagem da cruz. We are looking at the message of the cross. Nós estamos olhando para a mensagem da cruz. In 1 Corinthians chapter 1, No livro de 1 Coríntios, capítulo... we will read 1 Corinthians chapter 1, verse 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. After that, Depois disso, nós vamos we will read the book of Hebrews, ler no livro de Hebreus, chapter 9, capítulo 9, verse 11 to 28. Amen. do verso Today 1 ao we verso are 28. reading 1 Corinthians chapter 1. Hoje nós estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 1, For the message of the cross porque a pregação da cruz is foolishness é loucura to those who are perishing, para os que perecem, but to us mas para nós, who are being que saved, somos salvos, it is the power of é o God. poder de Deus. The message of the cross. A mensagem da cruz, What are you on about? o que você é Why are you orgulhoso sobre, saying that o que você está just dizendo because que the lamb was crucified, porque o cordeiro foi now we are crucificado, going to say he agora is nós vamos worthy? dizer ele é digno? Because Porque to us who are being saved, it is the power of God. é o poder de Deus. The cross A cruz gives us the victory. nos dá a vitória. Amen. Amém? We overcome Nós because of vencemos the work that was done por on causa the do cross. trabalho que foi feito na Because cruz. of the finished Por work of causa do Calvary. trabalho que foi We finalizado no Calvário. overcome. Nós podemos Amen. vencer. And Amém? therefore, the message Portanto, a of the cross, mensagem da when we cruz, talk about the cross, Nós vamos falar, it quando nós is falamos de cruz, foolishness é, only to those people that é are loucura perishing. somente para aquelas pessoas que But estão for us perecendo. who are being saved, Mas para nós que it fomos is the salvos, power of que God. estamos sendo salvos, é o Amém. poder de Deus. Amém? Let us look briefly at why it is Vamos ver Foolishness brevemente por que to é people loucura that are para aquelas being pessoas que destroyed. estão sendo destruídas. One of the biggest things Uma das That maiores if you coisas have- que embarked on soul winning, if you had tried to
to do personal evangelism, Quando você tenta fazer um evangelismo pessoal and you've been trying to win people to Jesus, e você tenta of the falar de real Jesus para as stumbling pessoas, block, uma das coisas que you will acontece no see meio, that the most você vai ver que things that make people, a coisa que mais faz as pessoas rejeitarem o it evangelho doesn't make sense to é them. porque não faz sentido para eles. The gospel O doesn't evangelho make sense não faz sentido to people that are perishing. para pessoas que estão The perecendo. gospel O only makes evangelho só sense faz sentido to those people that are being saved. para aquelas pessoas que estão The sendo salvas. message of the Aleluia. cross. A mensagem da cruz, If you are going to tell people se about você Jesus vai dizer para as who pessoas was sobre nailed Jesus on the cross, que foi so that crucificado na all those cruz that believe in him e todas may aquelas pessoas not que perish but acreditam, have everlasting para life. todas aquelas pessoas que creem nele não Depending on perecessem, mas who you tiverem a are vida talking eterna. to. If you are talking Depende to the com quem você philosophers falar. of this Se world, você estivesse falando com if you are filósofos desse talking mundo, se to você estiver falando com people of pessoas status, que if you are têm um status, speaking to people se você estiver that falando com think that they pessoas have it all, que acham que tem this tudo, message of the cross, essa mensagem da cruz, it is foolishness. ela é loucura. Why is it E foolishness? por que ela é loucura? Let us read quickly. Vamos ler rapidamente. 2 Corinthians 2 Coríntios, verse 4 to verse 4, chapter 4 to verse 4. capítulo The 4, word of God verso says 4. Satan has blinded them. A palavra de Deus diz que What the o enemy inimigo tem does, seguido, tem he cegado blinds elas. people. O que ele He faz? Ele makes cega as them pessoas. blind. Ele to faz the as message of pessoas the serem cross. cegas à mensagem da cruz. Satan has blinded them. It says here, Diz whose aqui, mind nos quais God of o Deus of deste this século age has cegou blinded os who do entendimentos not believe, dos incrédulos, lest the light of the gospel of the glory of Christ, para que não lhe who is respondesse the a luz do evangelho image da glória of de God, Cristo, que é a imagem de should Deus. shine on them. Aleluia. Which means that O que significa you que cannot go você não to the pode people. ir It para essas comes back pessoas. to you, the person Volta who para is você. ministering. O pastor estava ministrando The sobre isso. position of the person who is ministering. A posição que o Because pastor this está person ministrando. that Porque you are essa pessoa ministering, que você está he has been ministrando, blinded ela tem sido by the God cegada of this world. pelo Deus desse This mundo. person that you are Essa pessoa que ministering você está to ministrando will not hear you não vai te ouvir, unless your a não light ser, is so bright a não that ser que a it sua luz seja shines tão forth brilhosa to the person. que You ela need brilhe the light of God. por aquela As you pessoa. are ministering, Então, quando you nós ministramos, nós need the light precisamos da of luz God de to Deus. manifest. Nós precisamos que a You luz de Deus se will not be manifeste. able, Se with manifeste. your own intellect, Você não vai ser, to convince você não vai conseguir convencer someone who alguma is pessoa perishing. que está Why? perecendo The somente com seu answer is intelecto. in 2 Por quê? Corinthians, E a chapter 4. resposta está em 2 Coríntios capítulo That is 4. why even some of our own children, Isso é porque algumas de nossas they próprias leave crianças, church elas saem because da there igreja. is Por quê? a veil. Porque If you Porque elas estão speak cegas. about it Se você falar sobre isso in spiritual terms, em termos there espirituais, is a veil on their elas eyes têm um véu nos that seus they olhos. don't see. They are blind, Elas but estão they have cegas. physical eyes, but they are Elas blind. têm olhos Then físicos, it mas elas means estão that cegas. you Isso need significa que to você have the light precisa ter that shines so uma bright luz que that brilhe they tão will not forte be able to miss que that there is essas something pessoas não vão different about conseguir, you. não vão conseguir não Now, I perceber que tem algo want us diferente em to você. go back Agora eu quero que nós to the voltemos places where we stay, ao lugar to onde nós the estamos, workplaces where we work, nos to lugares em que wherever, nós to the trabalhamos, streets where we stay. nas ruas que Go nós back andamos. and ask God, Volte lá e Lord, pergunte a Deus, let Deus, my light shine before que a me, minha so luz that they may brilhe perante os glorify my homens, Father in heaven. Amen. Because if your light shines, porque se a sua luz brilhar, why do you think that all the big projects are being given to you? porque você at acha your que todos workplace? esses projetos grandes estão sendo entregues a você? They don't know what it is, Eles but não they sabem know o que that é, we mas can eles sabem entrust this que one. nós podemos If we give this nós project to podemos this one, confiar nessa it's pessoa. going to E é happen. por isso que elas dão They os even projetos para essa confess pessoa. it. You Eles may têm que invite them confessar. to come to the church. They Você won't pode want to come to convidá-los the para vir church, para a igreja, but eles they podem não want querer vir para a what igreja. the God you serve has produced out of you. Mas eles querem o que o Deus está produzindo através da sua vida. That is difficult. They will give it to Então you. tudo que for And difícil you eles may vão dar para even você. think that
Eles Maybe podem até there's pensar something que they are overloading talvez me. eles, você pode até pensar que talvez eles estejam te dando mais do que você pode carregar, mas é por causa dessa luz. E é só nesse momento em que você vai ser capaz de dizer para o seu chefe: There is a God in tem um heaven Deus no céu that I believe in, que tem who mensagem, reveals mysteries. que me You revela know you mistérios. can sleep at home Você sabe que with você a pode dormir very em casa difficult project, com but the um projeto Lord muito will show difícil, you. mas Deus vai te He mostrar. opens a way of escape. Ele vai He abrir um always caminho de fuga, opens a way of ele vai escape. abrir um caminho And de they fuga. know if they E give eles it to sabem you, que se eles te there will derem, be a solution. vai ter uma Why? solução. Por quê? Because of the light of Por God. causa da luz de Deus. That is why Jesus says, É por isso que Jesus you diz: are the light of vocês the são as world. luzes do mundo. Amen. Amém. And don't put your light under the E não bushel. coloca a sua Put luz it on debaixo da top so cama. that Coloque it no may alto shine. para que possa It brilhar, may light for para all que those possa that are ser in the luz room, para todas so aquelas that pessoas they que may estão na sala, glorify your Father in heaven. para que eles possam Amen. glorificar o seu Pai no céu. So when they praise you, Então, quando eles te they exaltam, say, eles dizem, whoever, for me, my boss, seja quem for, will no say, meu will caso, tell meu other chefe people vai from dizer, outside, diga para I outras know if pessoas de I've fora, given her eu sei que this se work, eu der para ela essa she tarefa, will sit here at the office until 8 o'clock until ela the vai ficar project aqui no is escritório delivered. até 8 horas da noite até ela resolver isso. When everybody has gone home, Depois que todo mundo foi embora para what casa. gives you this strength? O que te dá essa It is força? because you É serve porque você serve a God who is um victorious, Deus Aleluia. who slain the death that was supposed to slay him. He Um Deus que actually está acima da morte overturned que things poderia around. vencer. Um Deus que vai te Amen. ajudar a resolver as coisas ao seu redor. Aleluia. So, Então, because we have this challenge, porque nós temos esse desafio, even explaining what is this Easter madness. até mesmo explicar o They que é love the isso, holiday, but they don't love what it means. eles gostam do feriado, They mas eles call não it the Easter querem madness. saber o que significa. They love what the benefits are from us. Eles But they gostam don't love do benefício the actual thing. que nós provemos a This eles, is mas não your querem saber sobre opportunity isso. now Então, essa é a sua minister to oportunidade them. de ministrar para to eles. say, would you like De to come dizer, with você me? gostaria de vir And then comigo? we go where Então I nós am vamos, being made to be this person that I então am. nós vamos aonde, Do you know that I have a secret? aonde me Would you fez ser essa like pessoa me que to eu sou. share my secret Você with gostaria you? que eu compartilhasse Amen. meu segredo com That's você? the only time Essa é a the única vez foolishness em que a loucura subside. vai Amen. sair Otherwise, da if you frente. think that you are just going to Ao go contrário wrong, disso, se você acha que you isso will só vai be chegar lá e speaking vai to falar, people você vai estar falando com that are not pessoas ready que to accept não estão the prontas message. para aceitar a mensagem. Firstly, Primeiro, it is pride. por causa do The word of orgulho. God says A palavra de Deus diz pride que o comes orgulho before destruction. vem antes da These destruição. people are being Essas destroyed. pessoas estão sendo Why? destruídas. Por quê? What causes people to O be que destroyed? causa essa It is pride. destruição é o orgulho. The other thing that A causes segunda, a people outra coisa que to be destroyed, causa essa destruição it is the devil himself é o diabo who por leads ele people mesmo, astray, que lidera as comes pessoas, to them que vem até as eles an angel of light, como um anjo de and luz, yet he is taking people mas to ainda assim destruction. tem levado as pessoas à All the destruição. things that the devil Todas as puts coisas que o before diabo people, coloca they diante das look pessoas, glamorous, elas they look like parecem they are good glamourosas, things, elas parecem and coisas yet they boas, are being deceived. mas ainda assim elas são You coisas ruins. need Jesus, not Você precisa just Jesus. to have accepted Jesus, but you need to be in the right standing, Você não in precisa the somente right aceitar position Jesus, você with precisa estar na God, mesma to be posição able perante Deus, to take para out ser the possível foolishness de that has tirar toda essa blinded loucura que the tem people that you cegado want as to minister pessoas to. Glória a a Deus. quem Amen. você está ministrando. The word of God in Hebrews, A palavra de Deus no livro de Hebreus it tells us nos diz, why to us this is not foolishness. nos diz por que isso não é loucura. Amen. In Hebrews chapter 9, verse 11 to verse 28, No Hebreus capítulo We 9, livro de see Hebreus capítulo 9, versículo why Jesus had to capítulo die. 9, versículo Why 11, we now talking of the message of the cross. nos diz Why there was a need for Jesus to por go to que the cross. teve uma necessidade de... Because Por que another Jesus thing precisou is morrer that- na cruz. Porque uma outra coisa é The message of the cross, A what mensagem makes da it cruz. foolishness also, o que is também that faz com que essa mensagem seja it is loucura, é associated que ela é with people associada that are com struggling, pessoas que estavam with people lutando, that have pessoas que got estavam unresolved issues, que tinham problemas não people that resolvidos, have com got, pessoas que something lacking in their lives. tiveram alguma coisa Because, faltando na vida deles, porque A lot of people
muitas when pessoas, they learn of a new brother Quando who has eles- become a Christian, quando they will eles be asking, recebem uma nova pessoa que Oh, acabou de shame. ver, Oh, acabou de se converter, as if they are pitying the person. elas What têm has pena da happened to pessoa. this person? Elas se perguntam o que I mean, aconteceu com essa what has pessoa. frustrated O this que tem person? frustrado essa pessoa? What is the situation with this Qual é a person? situação com essa Because they pessoa? associate Porque eles it associam with shame. Com The vergonha. salvation to men who Eles are associam perishing. They a salvação associate it with com shame. vergonha. Why? Por quê? Because even the cross itself, Porque até mesmo a cruz, ela mesma, when Jesus was quando taken to Jesus the cross, foi levado à cruz, the whole idea of Toda the a Roman ideia Empire at that do time Império Romano naquele was to momento shame Jesus. era de envergonhar The Jesus. whole idea, because Toda a if ideia, you porque are going to be hanged on the cross, se você vai it ser was pendurado a na form cruz, of execution era uma forma de style execução for the worst para criminal. os criminosos, os piores To be criminosos. hanged on the cross, Ser pendurado na Jesus cruz. was hanged on the cross Jesus foi pendurado na because cruz in porque today's language, na linguagem de hoje nós podemos dizer Jesus que committed what we call Jesus cometeu traição. For example, let's just make a very Por serious exemplo, example. vamos só dar um exemplo muito bobo You aqui. are a German citizen. Você é um cidadão alemão. Germany is fighting with Ukraine, A for Alemanha está example. lutando, por exemplo, com a Ucrânia. No, Ukraine is fighting with Russia. A Ucrânia And está Germany lutando is com a trying Rússia. to help E a Alemanha Ukraine, está isn't tentando it? ajudar a Ucrânia. That certo? is the stance of the government. The government is trying Então, to o help governo Ukraine está in the tentando war. ajudar a Ucrânia na guerra. You go as a German E aí você, citizen como cidadão and alemão, you go and você help vai a Russian. e ajuda a Rússia. That's the level of crime that is Esse é usually referred to as nível de treason. crime que é chamado, It's a que crime é against the whole que é chamado de establishment. traição. It's a crime against the state. É um crime Why? contra o Estado. Por Because quê? he Porque called himself king. And they were ele like, chamou ele mesmo de we've rei. got a king here. This one is committing treason. E eles disseram, He nós já temos um wants rei. to overthrow Ele está cometendo uma because traição, porque ele está he querendo is tirar o telling rei us que existe o rei. Porque eles estão About dizendo a que kingdom ele está of falando sobre o heaven reino that cannot dos be céus, shaken. que não pode What ser is abalado. this kingdom that is Que talking reino é about? esse que ele está So falando? it was treason. Então foi That traição. is why he had to be executed on the É por cross. isso que So ele it foi was executado na cruz. the lowest thing that you could ever Então be era- executed for. Então era a pior coisa que Amen. você poderia ser To be executado. crucified. So that Então, is why Jesus É por isso que Jesus, was deemed to have died a é shameful por isso que death. Jesus foi Amen. morto de uma forma vergonhosa. But now let us read. Mas agora vamos ler. But Christ, we are reading Hebrews 9, Nós verse estamos lendo 11. Hebreus capítulo 9, verso 11. But Christ, Mas Cristo, as high priest of the good ao vir como things, sumo sacerdote das coisas boas que haviam with de a vir, greater and more perfect por meio de um tabernacle, tabernáculo maior e mais not perfeito, made with hands. não feito por mãos. Let's pause there. Vamos pausar aqui. He represented Ele the high repres- priest Ele of representou, good things to come. ele representou He o sumo sacerdote das represented coisas boas que haviam de The vir. high priest with a greater and a more tabernacle. Ele representou That o sumo is sacerdote not por meio de um made tabernáculo maior e with mais human perfeito, hands. que não foi If you feito go por back to mãos de Exodus homens. chapter 25, you will see that in the Old Testament, Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos ver que you will see that God instructed Moses Deus to build instruiu a Moisés tabernacle a for criar him. um tabernáculo para ele. But now, Mas agora, in this new covenant, nesse Novo Testamento, God nessa nova did not aliança, need Deus a não precisa tabernacle de um that is tabernáculo made que é by feito por human mãos hands. de homens, The mãos seed humanas. didn't need to be made Ele não by precisa human hands. Hence, nada feito Jesus por mãos de was homens. representing that high priest. Então, Jesus Amen. estava representou aquele sumo sacerdote. Amen. Representa aquele sumo sacerdote. Not with the blood of Não- goats. Remember the Não, sacrifices nem there pelo sangue de were bodes goats. e So novilhos. they used Lembra do blood sacrifício of que eles goats. usavam Not with blood of sangue goats de and bode calves, e novilhos, but with his own blood. mas por seu próprio sangue. Amen. He entered the most Entrou holy uma place vez por todas no once santo for lugar, all, having obtained tendo eternal obtido redemption. eterna redenção para nós. For if
if the blood Porque of se o sangue de bulls bodes and goats e de touros and the e ashes as of the cinzas de uma heifer, novilha sprinkling the unclean, espargidos sobre os sanctified impuros santificam, for trazendo the a purificação da purifying of the carne, flesh, how much more shall the quanto mais blood o of sangue de Christ, Cristo, who through que pelo eternal Espírito Spirit eterno offered se ofereceu himself, a si mesmo if imaculado a the Deus. blood of those animals Se o sangue daqueles animais foram capazes de fazer o trabalho de purificar e limpar, limpar, não importa qual seja o pecado, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E aí ele diz Who through the eternal Spirit offered himself without spot to que God, oferece a si mesmo cleanse your conscience from dead works to serve the living God. And for this reason, purificar as obras mortas da he vossa is consciência the para servir ao Deus vivo. mediator E por of essa the razão, new é por isso covenant. que ele é o mediador do Amen. Novo Testamento. We have the mediator Nós temos o of the new mediador do Novo covenant. Testamento. I think at this point, Eu acho que we nesse need ponto, to understand que agora nós precisamos why entender it is so important por que é tão importante that whenever you want to unpack the message of the que toda cross, vez que você precisa, you que você quer need desembalar a mensagem da what cruz, Paul has você precisa written o que about Paulo diz, in escreveu sobre Ephesians chapter 1. no livro de Efésios If capítulo you 1. have an unsaved relative like me, Se você tem algum if parente que you não é have salvo, an unsaved loved one like se você tem me, alguém que você ama you que não é salvo need como to eu, read você precisa ler Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1, where all of this is onde going to tudo be isso revealed. vai ser It revelado. says that Lá diz que Christ may be revealed. Cristo I pray for pode the ser revelado, spirit porque of eu wisdom and oro revelation pelo Espírito in de the sabedoria knowledge of Christ. e pelo conhecimento Amen. de Cristo. Let us say the spirit vamos dizer, of wisdom O Espírito de sabedoria and revelation. e revelação. The spirit of wisdom O Espírito and de sabedoria e revelation. revelação. You say it like he say, because of maybe you may not be. We are praying for our loved ones. Now we are praying. Nós estamos orando pelos nossos entes queridos. So Agora nós if it estamos is orando. too hot for you, Então, se tiver muito calor para você, it's hot for a reason. Because está now quente you por have to momento. pray. Remember about Porque that agora você loved tem que one. orar. Remember about Lembre that sobre parent. aquele Remember about parente. that brother. Lembre sobre aquele Remember irmão. about that child. Lembre sobre aquela Remember criança. about whoever. Lembre sobre You qualquer need pessoa. now. We Agora are você going to precisa. the Easter weekend. We are going to remember Nós vamos the death and resurrection of Jesus Christ. Lembrar sobre We a morte e a want ressurreição de Jesus Christ to be Cristo. revealed. Nós We queremos want que the Cristo message of revele, the nós cross queremos a mensagem da not to cruz be a mystery to our loved para ones. que não seja um We mistério want para the aqueles message of the cross que nós amamos. Nós not queremos que a to mensagem da be cruz não seja something that is alguma coisa que foolishness. é loucura Amen. para eles. Amém? Now, what I am saying to Agora, you, o que eu vou dizer para vocês, we are going to spend time nós vamos ter um tempo in our closets, nos nossos in our streets, armários, in nas our homes, nossas ruas, nas nossas in our casas, offices, nos nossos escritórios, wherever you are, in that place you are aonde in, você estiver, whenever you find time, aonde você encontrar you lugar, are going to say, você vai dizer: Lord God Almighty, Senhor Deus poderoso, I kneel before you. eu me ajoelho perante ti. Here I am, Lord God Almighty, Aqui eu estou, Deus poderoso, kneeling before you. me ajoelhando perante o Senhor. What am I praying for? Pelo que eu estou orando? I am praying for Eu estou God's orando spirit of wisdom por um espírito de sabedoria and revelation, e revelação that it may dwell in the life of my loved ones, que possa atuar na vida dos meus, that he may Amados. begin to understand para que eles possam começar a entender how great, quão grande, how big, quão how maravilhoso, wide quão largo is the love of God é o amor de Deus to us who are being saved. para nós que fomos salvos. Amen. Is it a difficult assignment? É muito difícil para você falar amém? Is it a difficult assignment? É difícil essa tarefa. So, you are praying for the spirit Então você of está wisdom orando pelo espírito de sabedoria and e revelation pelo espírito de revelação in the knowledge of Christ, e o conhecimento de Cristo, that they may begin to
comprehend. para que eles possam compreender. It means that to comprehend is a deep Ou seja, understanding. significa compreender You um are entendimento praying for profundo. deep Você está understanding orando por um of entendimento how big profundo this love de quão grande é esse amor. that caused Jesus to Que say, causou Jesus, que fez Send com que me, Jesus Father. dissesse, when there was Envie-me, no Jesus. one, they looked around, there was no one, and he eles said, olharam ao redor, não tinha Send me, ninguém. Father. E Jesus disse, I "Me envie, want this to Pai. be revealed to Eu my quero loved que isso ones. seja revelado aos How meus, great, how big, a quem eu how amo. wide Quão grande, quão maravilhoso, is this quão love largo é esse amor of Jesus Christ. de Jesus Cristo. Also, you pray Também ore in Ephesians em chapter 3, it Efésios says, capítulo 3, diz, For this reason, por essa razão, I go down to my knees. eu me ajoelho. You go down to your knees. Você se coloca de For joelho. this reason, Por essa do razão, you have a reason here? você tem uma razão aqui. Is there a particular reason in your Existe life alguma razão particular na that sua would vida make you to go to your que knees faz com que você se and ajoelhe ask Jesus e peça a to Jesus say, Lord Jesus, para dizer, Senhor you Jesus, died on the cross. você morreu na cruz. As you are dying on the cross, E como você morreu na cruz, all the handwriting, todas as escrituras, all the legal handwriting todas as leis that escritas was against me, que eram contra mim, all que the vieram contra mim, indebtedness, the indebtedness, like todas as what I owed, dívidas, all the indebtedness todas as against me. dívidas contra mim, When you were nailed on the cross, quando você that's foi what the book of crucificado na Colossians cruz, says. It was nailed with you on the foram, cross. tudo isso foi crucificado com você na And cruz. therefore, Lord, E então, Deus, I want this to be a reality eu in my quero que isso life. seja uma realidade na minha vida. I have been in your house for Eu years, tenho estado na sua casa por anos, but I still feel that there is an indebtedness. mas eu ainda sinto que existe uma dívida. I still feel that Eu ainda sinto que the enemy behaves as if o inimigo ainda There se is comporta something como that se I owe him. ainda existisse alguma coisa que eu devesse a ele. I am not free indeed. Eu não estou realmente livre. Because when I am Porque with you, quando eu estou com when você, I am in you, quando eu estou em você, I am supposed to be Em free ti. indeed. eu deveria ser de fato livre. But the way things are happening in my Mas life, do jeito que as coisas têm acontecido na minha it's vida, as if I am not é free como se eu indeed. não fosse realmente livre. Não And estivesse realmente therefore, livre. Lord, E por isso, Senhor, whatever indebtedness, qualquer dívida, show me that it was nailed on the cross me mostre que foi with Christ Jesus. crucificado na cruz Aleluia. justamente Whatever legal com Cristo obligation, Jesus. Qualquer it was obrigação, qualquer nailed dever, on the cross qualquer coisa tenha sido for me. crucificado na cruz. Amen. Amém? When Isaiah Quando Isaías prophesies about the profetizou coming of sobre Jesus a vinda Christ, de Jesus Cristo, he prophesies ele profetizou and he says, e ele disse, For unto us, that's Isaiah. He says, ele disse For unto us a child is born, que uma criança unto nasceu us a son is given, e um filho se foi dado, um filho se the deu. government will be upon his shoulders. Amen. The government, which means that whatever governs us, E o is governo estaria upon sobre the ele. Ou seja, shoulders todas of as, Christ Jesus. tudo que nos governa foi colocado sobre os ombros de Jesus. That is why the word of God É por isso says que a palavra de Deus diz we are in the kingdom that can never be que nós shaken. estamos num reino que não Because pode ser abalado, porque The king that reigns o in rei this que kingdom is reina nesse Christ reino Jesus himself. é Amen. o Cristo Jesus ele mesmo. And so Então it says that diz he will be called que ele seria chamado Wonderful. maravilhoso. The Jesus that you accepted O Jesus que você is aceitou, about wonderful things in Christ ele Jesus for faz you. coisas maravilhosas por você. That is why you are supposed to go É por isso que on você your knees and deveria say, se ajoelhar e dizer, Lord, Senhor, your name is o wonderful. seu nome é maravilhoso. But I don't feel the Mas eu não wonderfulness in me. sinto
essa maravilha em mim. Demonstrate yourself Por favor, se as mostre wonderful. como um Deus maravilhoso. Aleluia. Your name is called Emmanuel. O seu nome é chamado And Emanuel. so I have embraced you. Então eu tenho te abraçado, I don't see you mas eu não vejo, as eu God não te with us vejo como um Deus because I am conosco, being attacked porque eu on tenho sido all atacado sides. por todos os Emmanuel lados. means E Emanuel significa God is with us. Deus está conosco. And because, Lord, E porque o Senhor, you being Emmanuel porque o Senhor é o meu is not Emanuel, manifesting in my life. isso não está sendo manifestado na minha Lord vida. God, I need you now Senhor Deus, eu preciso do Senhor to agora. come as an Emmanuel De in vir, my que Aleluia. venha circumstances. como Emanuel nas minhas necessidades. Aleluia. At this point, Nesse momento, the message of the cross is given a to me mensagem da cruz é clara para você. that there was this Savior who Que came, tem um died, Salvador que veio e and morreu conquered death e conquistou a morte and arose on the third day. e ressuscitou no And terceiro he dia. rose with Aleluia. power. E ele There ressuscitou com is poder. power of Glória. resurrection. Tem poder na And ressurreição. that's why Há the poder na message of the ressurreição. cross E é por isso que a is mensagem da power cruz to me. é poder para And mim. therefore I look up to you, E é Jesus. por isso que eu olho As para o your Senhor name is Jesus. Emmanuel. E o seu I nome é need you Emanuel. with me Eu now. preciso do I Senhor need agora. you with that Eu power preciso do Senhor that com esse raised poder. you from the Esse dead. poder que te Amen. ressuscitou dos mortos. Amém? This is you saying this Isso é você dizendo to isso your lover, Jesus. para o seu amado Amen. Jesus. Amém? Amém. How many people are going to say that? Quantas pessoas aqui vão dizer isso? Glória a Deus. Aleluia. Nos seus quartos. In this way, Dessa when maneira, you utter these words, quando você falar essas remember palavras, what happened on the cross. lembre-se do que aconteceu na The cruz. blood of Jesus, O sangue de Jesus, it was shed on Calvary. It was shed for us. Amen. ele foi derramado por nós. And that blood of E Jesus, aquele sangue de Jesus, the word of God a says, palavra the de blood Deus of diz que o Jesus, sangue de Jesus, it speaks a greater word ela than fala the uma palavra blood of muito Abel. maior do que o sangue de um cordeiro. And therefore you have an E opportunity por isso você tem uma oportunidade to say, blood de of dizer Jesus. sangue de Jesus. I've heard in the Bible that you Eu speak li na Bíblia que quando você diz, Speak in my quando você situation. fala na minha situação, in the name of no Jesus. nome de Jesus, Blood of o Jesus sangue de Jesus that was shed on Calvary. que foi derramado no Speak in Calvário, this church in the seja name of derramado nessa Jesus. igreja, no nome Aleluia. de Jesus. Blood of O Jesus sangue de Jesus that was shed on Calvary. que foi derramado no Speak Calvário. a better word. Aleluia. Is this demotion? If this is demotion, Se isso bring se it humilhar, down. se humilhar, If this is se isso é demotion, se humilhar, speak exaltation. então fale exaltação, Because exaltation comes porque exaltação vem neither from the east, nor the west, nem pelo leste, nem pelo nor the oeste, north, não pelo norte, nor the south, nem pelo sul. but exaltation. Mas a exaltação, It comes from God, ela vem de Deus, Aleluia. who exalts one que exalta aquele, and brings the other que one exalta down. e humilha o outro. And therefore, Lord Jesus, Então, Senhor Jesus, let your blood deixe o that seu, was shed on Calvary, faça com que o seu Show sangue me, que foi Lord, derramado no Calvário, that you're dying mostrar on que Calvary, ele morreu no is Calvário, power to que a sua me. morte no Calvário Amen. é poder para mim. The power O poder of the message of the da cross. mensagem da cruz. Go home this week. Vá para casa essa semana, Exercise it in your life. exercite isso na sua vida. The power in the blood O of poder no Jesus. sangue de Jesus. Claim it in your life. Chame isso para sua vida. In the book of Do Revelation, livro de Apocalipse, chapter 12, verse capítulo 11, 12, verso 11, the word of God says, a palavra de Deus diz: and they overcame him e eles o venceram by the blood of Jesus pelo sangue do Cordeiro and by the word of their e testimony. pela palavra do seu Aleluia. testemunho. Which means that you have O to que speak significa forth que você tem que dizer
There is a word that has to come to you. Tem uma palavra que tem que vir para Do not você. allow anyone to silence you. Não deixe ninguém te silenciar, te calar. Fale. Glória. Sometimes other Algumas things we vezes- say them, they are in the scriptures. Algumas vezes nós falamos coisas que estão nas But sometimes escrituras, when God wants you to mas algumas understand vezes them, quando Deus quer que você entenda essas coisas, He allows you to experience it. Ele te permite experimentar elas. So in my 50 Então, something years of being alive, nesses alguns anos que eu tenho There was estado, a time as a estado family viva, teve momentos where na we minha were família under em a que lot of attacks. nós estávamos sobre muitos ataques. And so some of these things that I'm telling you today, Então, algumas dessas coisas que eu estou te they contando helped hoje, me during that period. elas aconteceram They durante esse helped período. us as a family during that Nos period. ajudou como família durante That's esse período. when I discovered Foi quando eu descobri that indeed the blood of Jesus que de fato o sangue de Jesus Aleluia. is able to é speak capaz, a better way. Glória a Deus. capaz de Blood of Jesus speaks. Jesus fala. That is when I really discovered. Foi uma realidade que eu descobri. Because there are Porque- people Tem pessoas that will quote the scripture rightfully so. que vão para as escrituras, But there is a difference between quoting the scripture mas tem uma diferença entre você citar as escrituras and experiencing. e experimentar as escrituras. Experiencing God working in a certain situation. For you. Experimentar Deus trabalhando numa certa situação That's com when você. I started to Foi understand quando eu the comecei power a of the entender blood of o Jesus. poder do sangue de So I am Jesus. saying to you, Então, o que eu estou te dizendo é, go to your home, vai para a sua casa, to your altar, para os seus where you pais, normally pray, pro seu and altar, say, onde Lord, você I normalmente heard ora, today e diz, Senhor, eu tive that hoje, the eu ouvi message of hoje, the cross, it que a is mensagem power da to cruz é me. poder para mim. Aleluia. Because I'm being saved. Glória a Porque eu Deus. estou Another sendo thing I salvo. heard, why Uma outra is it coisa que eu power to ouvi me? é, por que é poder para mim? I heard that Eu on ouvi the que cross, the blood of que na Jesus cruz do Calvário o sangue was de Jesus shed for me. foi derramado por mim. And this blood of E esse Jesus, sangue de Jesus it can speak. pode falar. And it doesn't just speak. E ele não somente It fala, speaks a better word. Where there is a demotion, sempre que houver uma humilhação, follow melo. falou melhor. Amen. It speaks a better word. Que For ele fala me. melhor por mim. Follow melo palavra for me. Falou uma palavra melhor por mim. Amen. So this word, this blood, it speaks a better word for me. Então esse sangue ele fala melhor por mim, ele fala no meu lugar. Amen. Amém? Now, Lord, Agora, Senhor, here I am like Ezekiel. agora eu estou como Ezequiel. Hezekiah. Here is a letter Aqui está uma carta with bad news. Ei, Com- Jesus. Aleluia. I've just com heard notícias today ruins Glória a Deus. que eu acabei that de there is receber the hoje. blood of Jesus Que o sangue de Jesus that speaks a better way. Aleluia. que fala uma palavra melhor. Here is a letter Aqui está uma carta with bad news for me. com Glória a Deus. notícias ruins para I mim. am putting it on the altar. Eu estou colocando no I altar. am laying it on my altar. Eu estou colocando isso no And I am altar. saying, E eu Lord, estou dizendo, Senhor, instead of this bad thing that is written ao here, invés dessa notícia ruim que está speak escrita a aqui, better word for me. fale uma palavra melhor por mim. Because your blood Porque o seu sangue speaks a better word. fala uma palavra melhor. And Lord, I am going to say E it with Senhor, my mouth. eu vou te falar isso com a minha Because boca. I will Porque overcome. eu vou vencer. Because I have uttered it with my mouth. Porque eu falei com a minha boca. Because I understand Porque eu entendo que power of life and death is in my tongue. o poder de vida ou morte está na minha língua. Amen. God bless you. Glória.